gente, que bom. Então, reiniciando a aula, né? Como eu já tinha falado, hoje a gente vai falar da frente B, que está relacionado às questões da expansão marítima e o encontro do europeu com os povos das Américas, aqui na América do Sul e na América do Norte também, né? Então, eu vim com uma proposta para vocês que eu já vinha desde o começo do cursinho, eu já iniciei as aulas falando de pré-história e falando um pouco, iniciando falando sobre a pré-história aqui na América, já para vocês terem a noção da chegada do homem na América, que não se deu exclusivamente pela chegada do europeu. Então, por isso que hoje a gente vai falar sobre a expansão marítima, mas eu vou abordar também. Deixa eu só arrumar aqui um pouquinho. Eu vou abordar aqui também a visão, primeiro, a visão dos indígenas daqui, da história daqui do Brasil e também da América Portuguesa e da América Espanhola, e depois eu vou trazer a visão do europeu. Então, inicialmente, eu vou falar sobre a América Espanhola, civilizações pré-colombianas. Por que nós chamamos de civilizações pré-colombianas e o que são essas civilizações? Alguém arrisca? Ninguém? O áudio tá bom aí? As civilizações que existiam na América antes de Cristóvão Colombo? Isso. É chamada de civilizações pré-colombianas porque são precursoras a Cristóvão Colombo. E a próprio título já tem uma visão eurocêntrica, né? Porque parte do pressuposto que a história ela é contada a partir do europeu. Então, é uma civilização pré-colombiana e não civilizações da América, por exemplo, né? Se bem que o próprio nome América remete ao Américo Vespúcio também, né? Que foi o cara que deu o nome para o nosso continente, né? Então, deixa eu só ver aqui o chat, vou colocar aqui. Aí, o que aconteceu? A gente é chamado de civilização pré-colombiana por conta do Cristóvão Colombo, que foi o que, em tese, descobriu a América, né? Entre aspas. E de quem que a gente está falando dessas civilizações? Nós estamos falando de todas as civilizações que compunham toda essa extensão de terra aqui, olha, da América, né? Que hoje a gente chama de América. Aqui na América do Norte, né? A gente tem esses povos, né? Que vou tratar um pouquinho deles quando eu for falar dos Estados Unidos, da chegada do europeu nos Estados Unidos. Temos aqui a civilização asteca, civilização maia, a Inca, que é o que a gente vai ver hoje, essas três aqui, mais a civilização aqui da América Portuguesa, né, que a gente resume chamando de Tupi-Guarani e Macro-G. Então, hoje a gente vai ver, são essas civilizações. Chamamos de civilização pré-colombiana, principalmente as civilizações que foram colonizadas pelos espanhóis, porque Colombo, ele partiu da expedição dele, era uma expedição espanhola. Então, por isso que quem foi colonizado aqui pela Espanha é chamado de América Espanhola, né? Toda essa extensão de terra aqui. E aqui, no caso, como nós fomos colonizados pelos portugueses, nós chamamos de América Portuguesa. E aí eu vou começar falando sobre os astecas,
Todas essas civilizações, como eu já havia falado, né, já tinha adiantado, a gente estuda ela a partir da visão do europeu. E essa visão do europeu é chamada de visão eurocêntrica, né? Ou seja, euro de Europa, cêntrica de centro, ou seja, a Europa como o centro do mundo, né? É o centro das ideias, o centro, a visão dos europeus é que foram aplicadas nessas sociedades. E existe uma dificuldade gigantesca hoje em dia, porque nem todas as civilizações deixaram escrita, né, a escrita. Então, tudo que nós temos são os objetos dessas civilizações, e parte dessa civilização foi dizimada, boa parte, e a que sobrou não foi feito um trabalho de história oral, que eu vou trabalhar um pouquinho mais para frente. Então, a civilização asteca, ela ficava aqui nessa região aqui do México, né? Ela se localiza onde hoje a gente chama de México, e ela tinha como principal centro, que era essa cidadezinha aqui que chamava Tenochtitlan. Essa cidade de Tenochtitlan, que hoje é chamada de Cidade do México, nossa, é um trava-língua esse daqui. E aqui compunham várias outras etnias aqui no Império Azteca, mas quando a chegada do espanhol, quando eles chegaram aqui, essa civilização aqui estava predominando aqui mais tinha, porque eram civilizações, eram povos que eles iam dominando uns aos outros, né? Então aqui, no momento em que chegaram os primeiros europeus, a civilização que mais estava emergente era essa dos astecas, e localizada principalmente aqui numa área mais central aqui da Tenochtitlan, que hoje é a cidade do México, e com uma infraestrutura muito elaborada e complexa, até para os olhos dos europeus, que tinha sistemas de... aqui eu trouxe uma maquete aqui que representa a cidade do México, né, que na época era chamado de Tenochtitlan. Vocês podem ver várias construções em formas semelhantes com as pirâmides do Egito, né? Elas só não são tão pontudas assim. E tinha sistema de irrigação, tinha sistema de canalização de água, que inclusive para o europeu na época eles não tinham esse tipo de tecnologia. E aí aqui é uma visão um pouco mais amplificada da cidade, né? Para vocês verem como é que funcionava, como é que era mais ou menos a complexidade arquitetônica da cidade dessa civilização asteca. E os astecas, eles eram conhecidos como povos guerreiros. Aqui tem uma representação deles mais atual, não foi o europeu que desenhou, não. Aqui no Brasil a gente tem várias pinturas que os europeus vinham para cá e criavam, né, telas com representação dos povos indígenas do Brasil, mas aqui, como vocês podem ver, é gráfico e é atual. É como esses povos guerreiros se vestiam, né, tem uma ideia de como que eles se comportavam. E a cidade, quando o europeu chegou aqui, ela estava sendo administrada pelo imperador Montezuma, né? Isso daqui é muito... quando vai falar dessas civilizações, cita-se muito, quando fala de Azteca, esse Montezuma, que ele era um governante desse império, que é considerado um império para uma sociedade com um império, e ela tinha uma divisão hierárquica. Quando eu falo uma divisão hierárquica, né, que hierarquia no sentido de quem tem mais poder e de quem tem menos poder, né? Então, aqui em cima
quem estava no topo da pirâmide dessa sociedade hierárquica era o próprio Montezuma, que era um governante, e junto com isso ele era considerado um deus. A religião aqui dos astecas, e a gente vai ver das outras sociedades também, eram religiões politeístas. Politeístas, conforme eu já falei em outras aulas, é a crença em vários deuses. E esses deuses que eles cultuavam tinham muita relação com a natureza. Então, existia o deus Sol, o deus da terra, o deus das árvores, sabe? Tinham vários, eles cultuavam vários deuses e todos eles relacionados a essa temática natural, da natureza, né? De elementos da natureza. E aí, esse governante, ele era considerado um deus também para eles, né? Além dessa temática relacionada à natureza, tinha uma representação em carne e osso, né? Em forma de gente, e existia esse respeito e essa consideração sobre esse governante. Então, logo abaixo desse governante vinha altos funcionários, sacerdotes, e principalmente os chefes militares, como esses povos astecas, eles eram considerados guerreiros, e por isso que eles estavam em ascensão quando a chegada do europeu na América, né? Eram povos que iam se conquistando também, né? Já existia essa dinâmica. E aí, abaixo desses altos funcionários, tinham os artesãos e comerciantes, e bem na base dessa sociedade tinham os escravos. Os escravos, eles realizavam diversas atividades, dentre elas a agricultura, e geralmente eram povos, esses escravizados, sujeitos escravizados, eles eram povos que eram conquistados a partir de guerras, ou se não, entre as diferentes etnias, ou se não, através de dívidas, né? Também era uma estrutura bastante semelhante, inclusive, né? Essa hierarquia bastante semelhante com as sociedades romanas e também a sociedade grega, né? Antiga, da Grécia Antiga e da Roma Antiga. E aí, a base da alimentação deles, como era uma sociedade agrária, né? Basicamente agrária, majoritariamente agrária, eles cultivavam o milho, o feijão, o algodão, o cacau, e a forma que eles cultivavam essas culturas, né? Era muito interessante, porque eles tinham, conforme aqui, olha, eles tinham um sistema de criação de ilhas aqui. Isso daqui é uma ilha da cidade. E dentro dessa ilha, essa ilha ela é localizada dentro de um rio, de um lago, e eles colocavam fertilizantes naturais, né? Eles eles construíam essas ilhas artificiais aqui, colocavam fertilizantes naturais, e aí eles cultivavam essas culturas aqui, porque a terra nem sempre, eles nem tinham nem sempre tinham a oportunidade de ter uma terra, né, cultivável e fértil. Então eles reaproveitavam muito assim restos de alimentos, tudo que poderia ser utilizado como fertilizante natural, e aí eles produziam através dessas ilhas artificiais, que eram chamadas de chinampas, né? Então, isso daqui pode ser que, nessa sociedade aqui, tem duas características que sempre eles falam muito da sociedade asteca. São essas chinampas, que são essas ilhas artificiais, e o fato de serem povos guerreiros, que são elementos que diferenciam um pouco das outras sociedades que a gente vai ver mais para frente. Então, é legal a gente ficar atento nessas duas coisas. E eles tinham, sim, a produção, uma metalurgia de ouro, de prata, mas não era
a coisa mais valiosa para eles na sociedade. Eles usavam isso como ornamentos, assim, como enfeites, né, que eles usavam né, como se fosse um enfeite corporal. Na realidade, o que tinha de valor para eles era o cacau, a semente do cacau. A semente do cacau era uma moeda de troca entre a população asteca. Então, quando você queria comprar alguma coisa, você dava semente de cacau e aquilo é que tinha valor para essas sociedades. Então, quando o europeu chegou aqui e que realizou trocas desses metais preciosos, que para o europeu era muito valioso, essa ideia de que a população indígena é boba ou, sei lá, é inocente, ingênua, não tem muito fundamento, porque para eles o ouro e a prata não era a coisa mais importante para eles. Então, não fazia tanta diferença eles cederem esses tipos de metais para os europeus. E aí, conforme eu já falei, havia outras atividades além da agricultura, que era o artesanato, a produção de cerâmicas, a arquitetura, como vocês puderam ver aí no começo, na maquete, e também esculturas. Alguém quer tirar alguma dúvida, falar alguma coisa? Por enquanto não, professora, tá de boa. Tá, pode me interromper a qualquer momento aí, viu, gente? E aí eu vou partir para os Incas. Os Incas, eles eram os nossos irmãos. Eles localizavam aqui, próximo aqui da Cordilheira dos Andes. Provavelmente vocês já ouviram falar dessa cordilheira em geografia. Pegando aqui partes do Chile, Equador, Bolívia e Peru. A cidade que a gente mais lembra quando fala dos Incas é Machu Picchu, né? No Peru, eu acho que vocês já ouviram falar, é bastante famosa. Mas a população inca ela era também muito diversa, mas ela tinha uma centralização do poder também, né? Então, apesar de ser bastante diversa, tinha uma predominante que era a dos incas. E aí ela também era dividida, era assim como a asteca, ela era politeísta, uma sociedade politeísta, e acreditava em vários deuses. Os deuses eram deuses que relacionavam elementos da natureza, e o imperador, aqui, que é o que localizava aqui no topo da pirâmide da sociedade, era considerado uma divindade também, né? Então, muito parecido com a sociedade asteca, também tinha aqui embaixo os altos funcionários, sacerdotes, chefes locais. Mais aqui embaixo a gente tinha os camponeses, né? E mais para baixo aqui, né? Mais na base da pirâmide, a gente tinha os sujeitos escravizados, que eram também derrotados por guerras ou se não por dívidas. Então a gente vê mais uma vez aí uma hierarquia na construção dessas sociedades. E aí o que tem aqui de diferente nos povos incas, né? Que eles eram realmente tem alguns elementos bastante semelhantes, né? Eles tinham a agricultura, mas a forma como eles cultivavam essa agricultura era através dessas escadinhas aqui, olha, conforme essa foto aqui é de Cusco. Cada escadinha aqui eles produziam uma cultura, né, das coisas que eles tinham costume de cultivar, né? Aqui os incas eles cultivavam bastante a batata, o milho, o algodão, o abacate, a mandioca. Tanto é que aqui nessas localidades aqui onde tem né, os nossos vizinhos aí brasileiros, eles têm uma variedade muito grande de milho. A gente conhece só o milho branco, o milho amarelo, né? Eles lá têm o milho roxo, tem o milho vermelho, tem o milho branco, o milho preto.
muito por conta disso, né? É cultural isso. As sociedades incas que viviam lá nessas localidades eram sociedades que tinham esse cultivo de milho, de batata também, uma variedade muito grande, muito maior. Aqui a gente tem a batata inglesa, né, que a gente chama de batata inglesa, a batata, sei lá, eu acho que eu conheço só a batata doce e a que eu chamo de batata salsa, eu nem sei como que vocês chamam aqui, eu acho que é batata baroa. São os tipos de batata que eu conheço, por exemplo. E aqui eles tinham uma variedade muito grande, muito mais ampla do que nós brasileiros aqui temos conhecimento. E utilizavam essas escadinhas aqui como forma de agricultura, porque eles viviam basicamente localizados em uma cordilheira, que é um pico, né? É muito difícil de cultivar, de realizar algum cultivo. Então, eles realizavam essas escadas, muito provavelmente para não ter esse processo de erosão, né? A escada, ela ajuda um pouco, né? A planta ficar numa região mais plana, sem falar que quando eles irrigavam aqui tudo, ficava tudo mais fácil, né? Porque a água descia e ela vinha por toda essa extensão aqui até descer para o degrau de baixo, né? Então, eram formas de agricultura muito eficientes e muito complexas, né? Se for parar para pensar, né? Para aquele momento. E como eles era uma sociedade extensa, né? Que vai desde aqui dessa pontinha até aqui, mostrando aqui o mapinha, tá, gente? Vai desde essa pontinha aqui de cima até aqui embaixo, no Chile. Como era uma sociedade muito extensa, elas tinham vários sistemas de estrada que era para facilitar a comunicação de um povo com o outro, né? Então, eles tinham... era bastante característico. Essas são as duas características mais marcantes aqui das sociedades incas, que é esse sistema de irrigação nos Andes e também esse sistema de estradas que eles construíram para facilitar a comunicação entre diferentes etnias. E aí, mais numa escala não menos importante, mas assim, que ajuda a gente a relembrar e relacionar a população indígena, é que eles tinham essa criação de lhamas, né? Que parece um dromedário, eu acho, né? Um camelo. Ou não, eu tô ficando louca. Eu acho que é parecido com isso. Depois eu vou pesquisar, vou mandar para vocês. Que é característico aqui das sociedades incas e até hoje no Peru, por exemplo, você vê essas criações de lhama, né? E aqui, conforme eu já adiantei, eram sociedades politeístas também. Aqui é uma visão de Machu Picchu, né? Que foi uma das poucas regiões que foi conservada, né? Porque o europeu chegou aqui e saiu destruindo tudo, né? E aí isso daqui é uma das poucas, como era localizado entre montanhas e ficava escondido no meio da mata, o europeu não teve muito acesso. Então, é uma das áreas mais preservadas que se tem da população inca, é Machu Picchu, no Peru. Percebam que eles já tinham uma arquitetura também, né? Era realmente uma cidade, né? Não era essa visão que a gente tem aqui de população indígena. Nós temos, que a gente aprende desde o prézinho, que a tia vai lá e coloca aquelas penas na cabeça, pena, cocar, arco e flecha, né? A gente aprende a fazer desde criança, então a gente tem uma certa visão de que o indígena ele é nômade, mas aqui na América Espanhola a gente tem sociedades que não eram nômades, elas eram bastante fixadas e tinham um sistema de agricultura, inclusive com
uma arquitetura bastante desenvolvida. E, por fim, eu vou falar aí dos maias. Os maias, eles eram a únicas, tinham duas particularidades, né, principais. Eram sociedades politeístas também, com sistemas de hierarquia, assim conforme as outras que eu citei. Só que os maias, quando os europeus chegaram aqui, encontraram somente os vestígios, porque já era uma sociedade que já tinha sido extinta, já não existia mais. Então, tudo que a gente sabe dos maias, não sobrou nenhuma pessoa para contar, e o europeu não destruiu essa sociedade, porque quando chegou aqui já não existia mais. E a segunda particularidade é que essa sociedade ela já tinha um sistema de escrita próprio, que é chamado de hieroglífica, que são essas partezinhas aqui, olha, tem essa imagem aqui que eles provavelmente desenharam, e o que está aqui em volta era o sistema de escrita deles. Essa que é chamada de escrita hieroglífica. Os maias, eles tinham uma outra particularidade também, não eram sociedades centralizadas, porque aqui, olha, é uma sociedade centralizada, tem um imperador que manda, que tem como função a administração, aplicação de leis, e muitas das vezes ele era um sacerdote, ou se não, um guerreiro, né, principal. Aqui também, né, a gente vê essa pirâmide, que é uma sociedade centralizada. Tem um governante para toda a civilização asteca, um governante para toda a civilização inca, mas aqui nos maias a gente tem uma organização descentralizada, ou seja, tinham várias organizações, várias administrações dentro de uma mesma sociedade. Muito parecida com Grécia, que também tinha essas cidades-estados, né? Cada cidade um tipo de organização. Então, eram sociedades agrárias também, cultivava batata, milho, feijão, algodão, abóbora. Tinha esse sistema de escrita hieroglífica, né? Que é esse sistema que eu acabei de falar aqui. E outros aspectos interessantes que a gente pode tomar nota é a criação do calendário, inclusive que ficou muito famoso em 2012, né? O calendário maia, já que o calendário maia previa o fim, né, do mundo, da sociedade, mas era uma crença deles, né, baseado na própria crença religiosa deles, mas eles tinham realmente uma visão de astronomia e uma divisão de calendário assim, bastante avançada para o momento que eles viviam e para o tipo de tecnologia que eles tinham. Então, eles tinham esse costume de olhar a disposição das estrelas no céu e tudo mais, e com isso eles criaram esse calendário maia aqui. Uma outra coisa também que eles criaram é a questão da contagem dos números, e eles inseriram o zero na contagem na contagem dos números, que é uma coisa assim que não existia em muitas sociedades. Se eu não me engano, acho que foram os árabes que também tinham esse sistema e colocavam o zero na contagem, mas os maias é uma das raridades que existia. O zero é muito importante para você construir as dezenas, as centenas, na medida que você vai crescendo o número, né, o zero ele tem a importância dele, né, na construção da matemática.
E aí, cada cidade-estado tinha uma administração, mas mesmo assim, ela era também hierarquizada. Então, cada cidade tinha um chefe de estado e era também tinha essa divisão, né? Os chefes guerreiros eles eram também considerados uma divindade, né? Então era um imperador considerado um deus sol e ele era um chefe civil, religioso e militar. E abaixo dele tinha os altos funcionários, que é a parte da elite, né? Que a gente vê. A elite deles era essa daqui. Abaixo os camponeses, que eram trabalhadores da agricultura, muitas vezes mais livres, e abaixo dos camponeses os sujeitos escravizados, também derrotados por guerra e também escravizados por dívida. Então, são estruturas muito semelhantes, mas que eu estou dando dicas para vocês que, se um dia, né, se isso for cair no Enem, vocês ficarem atentos, porque os maias é conhecido pelo calendário, pelas cidades-estados descentralizados. Os incas, eles eram conhecidos pelos Andes, o sistema de agricultura dos Andes, e também pelas estradas. Então, vocês já ficam atentos quando o enunciado começa a falar sobre isso. Mas eles tinham estruturas também bastante semelhantes, que era essa parte de uma sociedade hierarquizada, de cultuarem, de serem politeístas, serem sociedades basicamente agrárias. O cultivo também das coisas eram bastante semelhantes, né? Então, fiquem atentos a isso na hora de estudar, que são esse tipo de coisa que costuma cair. Não é especificamente uma data X, tal. Às vezes eles querem saber o que tem de diferente e o que tem de semelhante entre diferentes tipos de sociedade. Às vezes entre sociedades do mesmo tempo e às vezes do tempo lá atrás para o tempo de agora, ou então de tempos diferentes anteriores a nós. Então, essa é a coisa mais importante quando a gente vai estudar a história, e agora eu tô dando uma dica aqui dessas sociedades, né? E agora eu vou falar um pouquinho sobre a América Portuguesa, os povos indígenas daqui. Oi, nossa, que susto! Pode falar. Desculpa. Então, a sociedade dos maias foi extinta antes dos espanhóis chegarem. Não já existia não mais. existia. Isso. Ela já não existia. E aí isso gera. Entendi, tá bom. Desculpa. Isso gera uma confusão, às vezes, na hora de estudar, porque às vezes cai isso de pegadinha nas provas, né? Ah, porque a sociedade maia foi extinta com o europeu. Não, não foi. O europeu chegou e já achou ela já meio fantasma já. Entendi. Mais alguma dúvida, gente? Alguém? Professora, essa sociedade maia, que o pessoal fica falando que eles foram abduzidos, tem todas aquelas histórias. Desculpa, eu não escutei. A sociedade maia é aquela sociedade que o pessoal fala que os povos foram abduzidos, que eles eram muito avançados, tem cheio de história. Eu nunca ouvi falar dessa parte de abduzido, não. Deve ser do History Channel, né? Eles adoram botar um ET no meio da história. Não, eles têm várias curiosidades, assim, que eles previram bastante coisa, a sociedade maia. Mas não exatamente, tipo, no calendário maia previa que o mundo ia acabar em 2012, né? A gente tá aí para ver que
a gente está vivo aí até hoje, né? Não acabou o mundo. Mas eu vi umas histórias assim, que o povo sumiu todo de uma vez. É de lá, não é? Que eles o quê? Que eles desapareceram. Os povos que habitavam lá desapareceram de uma vez só. Teoria da conspiração isso daí, viu? Que eles foram abduzidos. Eu não acredito nessa história, não tem nenhuma documentação falando sobre isso. Ô, Matheus, você também não. É só curiosidade para gravar assim, o pessoal maia, que sumiram. Pode ser uma tática de estudo, sim, associar eles à abdução, mas não põe isso na prova de jeito nenhum. Pode deixar. Matheus, você veio me perguntar como que foi o contato deles com os europeus. Nas próximas aulas é que eu vou falar sobre isso, tá bom? Aguenta a mão aí. Então, hoje eu vou falar da América Portuguesa também, dos povos Tupi-Guaranis e Macro-G. Quem são essas sociedades? Peraí que travou. Então, aqui no Brasil, essa matéria aqui, o que o Enem mais gosta de cobrar são as desmistificações, ou seja, o que a gente aprendeu, mas que na verdade não é bem assim. Então, aqui no Brasil, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles começaram a escrever vários relatos sobre os povos daqui, né, indígenas do Brasil, de acordo com a sua visão. É a mesma coisa quando a gente vai para um país diferente, que a gente acha estranho, por exemplo, a base da alimentação, por exemplo, dos japoneses, por exemplo, que a gente, não sei, estou chutando, viu, gente? Nunca fui para o Japão, não tenho certeza de tudo isso. Mas, assim, aquelas iguarias que eles comem aqueles espetinhos, né, escorpião, sei lá o quê, e a gente vai lá e assusta com isso. Então, os relatos dos portugueses aqui são relatos desse choque cultural que houve entre o português, o europeu, e o indígena daqui, que eram sociedades completamente distintas, diferenciadas, muito assim, fora do que o europeu estava acostumado. E muito do que a gente estuda até hoje é baseado nesses relatos, nessas cartas que, quando os europeus chegavam aqui, eles escreviam relatos, cartas também. Então, é muito de uma visão bastante estereotipada sobre os indígenas daqui. E agora está vindo um movimento dentro da historiografia tentando buscar desses descendentes de indígenas que sobreviveram, né, esse massacre que a gente teve no início da história no Brasil, tentando resgatar a cultura e a história a partir da visão deles, né, dos próprios indígenas. E aí a técnica que os historiadores estão utilizando é a história oral. E como que funciona isso? Eles pegam a pessoa mais velha de uma comunidade e realiza entrevista ou passa um tempo dentro dessa comunidade fazendo um trabalho antropológico. Então, tudo isso auxilia na hora da investigação da história. Estou falando isso porque ano passado caiu uma questão do Enem falando sobre essa questão aqui da história oral indígena. E aí, caso isso venha ocorrer, é muito realizando esse contraponto aqui da história oral, que é uma história baseada em entrevistas, e essa história documental, que é uma história contada a partir da visão do europeu. Então, ainda até hoje, a gente ainda divide a população indígena. Por quê? Porque foi tão dizimado, foi tão massacrada essa população, que a gente não sabe exatamente, não sobrou muita gente para contar. Então, o que a gente sabe
infelizmente, ainda pautado muito pela essa visão do europeu, que é uma divisão que, quando eles chegaram aqui nessa costa aqui, eles identificaram 2 tipos de índios, que eram os tupi-guaranis e os não tupis, que eram chamados de tapuias. E é assim que tá contando na apostila de vocês. Mas eu vou ir um pouquinho além sobre isso, que Professora, Ui, pode falar. qual que é a diferença dos tupi-guaranis para os não tupis-guaranis? A diferença é que, assim, é diferença cultural, étnica. A gente nem sabe direito, assim, com precisão, quais eram essas diferenças na época. A gente tem alguns relatos, não tinha fotografia na época, né? Então, a população que sobrou, a gente pode falar que os tupis-guaranis, é que o tupi e guarani era muito semelhante, a gente sabe que vinha de uma mesma família, né? De uma mesma etnia, mas elas em algum determinado momento eles se separaram, mas para o europeu era uma coisa só, Tupi-Guarani. E dentro do Tupi-Guarani, a gente tem essas subdivisões, que são os carijosos, os tupiniquins, os tamoios, os caetés, os potiguares. Então, são várias etnias diferentes dentro do Tupi-Guarani. Então, todos esses aqui, Carijó, Tupiniquim, potiguares, eles estão dentro dessa tupi, dessa visão macro tupi-guarani. Deu para entender? Tudo ok? Sim. Todo mundo acompanhando? E os não tupis? Os não tupis é o que a gente chama de aimoré e tremembé. Esses não tupis, eles eram chamados de tapuias. Por quê? Porque quando o português chegou aqui no Brasil, ele teve contato com o Tupi-Guarani, ele ficou um pouco mais beste do Tupi-Guarani, e a população Tupi-Guarani, ela chamava quem não era Tupi-Guarani de tapuia. E aí ficou essa visão, esse nome tapuia, é um nome pejorativo do que é um apelidinho que os tupi-guaranis, era um bullying, vamos pôr assim, que os tupi-guaranis davam para essas populações, aimorés e tremembés. Então, tapuia era todo mundo que era pro tupi-guarani, que era o que a gente chama de... fugiu a palavra, a gente chama de bárbaro, né? De inimigo. Então, como eram sociedades inimigas, então o Tupi-Guarani chamava de tapuia, mas na verdade, aí o europeu adotou esse termo tapuia, começou a chamar essa população aimoré e tremembé de tapuia, e aí ficou até hoje, a gente chama eles de tapuia, mas eles não se identificavam como tapuias, eles se identificavam como aimorés e tremembés. Inclusive, esse termo tapuia é um termo que o europeu pejorativo para essas populações indígenas, né? Que eles não gostavam desse termo. E aí eu vou falar de forma um pouco geral, tá, gente? Porque a gente não tem muito registro muito desse momento aqui, não. Como que era essa organização? Eles tinham uma habitação coletiva, né? Era uma grande habitação, que é chamada de maloca, que abrigavam várias famílias, e eles identificavam família, a comunidade inteira, não só aqueles, por exemplo, que a gente tem hoje, que família é pai, mãe, filho, vô, neto. Aqui podia ser várias famílias, mas desde que vivessem numa mesma comunidade, era considerado uma família. Então, tinha um chefe, que era chamado de pajé, né? De forma bastante
homogeneizadora essa visão, tá, gente? Então, tinha o pajé, que era um líder da aldeia e líder religioso. Basicamente, as mulheres eram responsáveis pela agricultura, os homens caçavam, pescavam, guerreavam. E tem essa questão aqui do canibalismo, que é a parte mais polêmica quando se trata aqui dos povos indígenas, né? Eles eram, sim, canibais. Isso assustou muito o europeu, porque é uma prática que o europeu não tinha costume, mas não era o indígena aqui, ele não alimentava de carne humana para satisfazer uma fome. Quando essa prática de canibalismo ela acontecia porque o indígena guerreou com uma outra tribo, e aí aquele cara que era considerado um guerreiro forte, com características que eles consideravam positivas, eles faziam essa prática de canibalismo dessa pessoa porque eles acreditavam que se eles se alimentassem dessa pessoa, eles adquiririam as características desses guerreiros, né? Então, eles se tornariam mais fortes, mais ágeis, mais habilidosos na caça, na pesca. Então, era uma prática, assim, que não cultural entre essas tribos. E isso explica também por que essa população daqui, que era seminômade, né? Que elas vinham quando esgotava determinada alimentação naquele local, migrava para outro local, né? Então era seminômade porque eles tinham habitação, mas quando os recursos se esgotavam, eles migravam para outro lugar. E aí, essa prática de canibalismo, desculpa, eles alimentavam de mandioca, milho, peixe, marisco, fruta, ovos, pássaros, e ovos de pássaros. Isso explica por que eles se alimentavam às vezes eles comiam onça, né, quando caçavam uma onça, porque eles acreditavam que a onça era uma caçadora, né, forte. E eles não comiam preguiça, por exemplo, né, o bicho preguiça. Porque o bicho preguiça não era um animal que eles consideravam forte o suficiente, né? E eles não queriam adquirir aquela característica daquele bicho preguiça para eles. E aí, o que mais assim é relevante, o de mais relevante para a gente estudar essas sociedades são os mitos que a gente foi construindo na vida da gente, né? Em torno dessas sociedades que eu acabei de apresentar aqui, no caso, se aplica à América espanhola e também portuguesa, mas eu estou falando aqui, sobretudo, sobre a América portuguesa. Todo mundo foi criado, eu mesmo vesti de índio na escola, no dia do índio, né? Esse mês foi um mês a gente tem essa data do dia do índio, né? Então, as escolas vivem fazendo isso, e eu chamo isso daqui de manual para a gente aprender um pouco mais sobre a sociedade, ter um pouco mais de respeito. E é isso que vem caindo também ultimamente no Enem, né? Que são esses aspectos mais inovadores sobre a visão do indígena, né? Então, eu trouxe para vocês os 6 maiores mitos sobre os povos indígenas, que talvez a gente ainda carregue e que hoje a gente vai sair daqui não falando mais sobre essas coisas. A primeira delas é: índio é tudo igual. A gente tem essa visão que veio do europeu, de que achava que todo mundo é igual. É igual quando a gente fala que chinês é tudo igual, japonês é tudo igual, coreano é tudo igual. Chinês, japonês e coreano é tudo igual. Eles ficam malucos quando a gente fala isso. Por quê? Por conta do olho puxadinho, a gente acha que todo mundo é igual. Mas, muito provavelmente, para eles, a gente aqui, os brasileiros, a gente é bastante parecido também, né?
Então, é um estereótipo que a gente pode começar a mudar. E aí, mostrando aqui para vocês, Gleicilene, só para mostrar aqui, os diferentes povos indígenas que a gente tem aqui hoje, né? A gente não tem uma fotografia daquela época, mas a gente vê como que é a população indígena hoje aqui para a gente. Então, a gente tem aqui, conforme eu já mostrei no mapa, cada partezinha aqui é uma etnia diferente, né? Então, a gente tem o roxinho aqui, Tupi-Guarani, os Gês, né, que é considerado a população macro-G, que tem muitas outras etnias dentro dessa daqui, os tucanos aqui, os charruias aqui embaixo, aqui, né? E outros grupos que a gente ainda nem tem conhecimento, né? Porque a gente não tem esse acesso ainda. Então, aqui, olha, eu trouxe uma fotografia aqui do Tupinambá, dos Guaranis aqui, aos nossos olhos parece ser bastante próximos, né? Aqui é a charrua, a população charrua, que é a mais localizada aqui na região do sul e também aqui dos nossos povos indígenas aqui também tinham essa população. Aqui eu trouxe também a Yanomami. Vejam, percebam. Piercing, né? Que a gente pode chamar na nossa sociedade de piercing. Daqui a pouco a outra. Oi? Professora, você travou para a gente não escutou nada. Vixe, que parte que eu parei? Dessa hora você ia começar a falar da foto. Você falou assim, essa foto que eu coloquei aqui, e aí travou. Mas eu acho que foi isso. Ela tinha acabado de falar que essa foto é dos dias de hoje, e aí quando ela ia começar a falar, travou. Ai, que merda. Isso mesmo. Não, repito, não tem problema não. Aqui eu trouxe um mapinha para vocês com diferentes povos indígenas aqui, né? Então, cada pedacinho aqui representa uma população que ainda é homogeneizadora, né? A gente tem algumas populações que a gente ainda nem teve acesso ainda. Mas aqui, pelo que a gente tem, grosso modo, a gente vê que aqui em roxinho tem os Tupi-Guaranis, que a gente sabe que é ainda dividido em Tupi e Guarani. Em pêssego aqui, né? Salmão, sei lá o quê. A população macro-G, que tem várias outras etnias dentro dessa macro-G. Verdinho aqui, Aruaque, Cariris, Caribes, Panos. Então, eu vou postar esse slide aqui para vocês, aí vocês podem olhar com mais calma, né, caso tenha interesse. E aí, aqui, vocês podem perceber que tem várias outras fotos aqui dos indígenas, né? Não sei se vocês conseguem perceber diferenças, mas para mim, por exemplo, essa Yanomami aqui, ela é diferente dos Tupinambás pela forma como eles utilizam esse ornamento. Por exemplo, essa Yanomami aqui, que parece um piercing, né? Pra gente, a gente chama de piercing, mas é uma forma de se pintar e de se ornamentar diferente aqui do Tupinambá, que tem um desenho diferente, né? O Guarani aqui, por exemplo, aqui embaixo, tem um desenho diferente no rosto, né? Essa questão de colocar o cocar aqui, né? Esse ornamento da cabeça, as penas são diferentes. Aqui os charruias, que é uma população vinha daqui de baixo, né? Na região sul, e dos nossos vizinhos aqui também, né? Bolívia e tudo mais. Eles tinham, inclusive, o rosto um pouquinho diferente também, né? O formato do rosto, né? A forma de cortar o cabelo. Já vi tribos que eles raspam essa parte do meio aqui. Aqui a gente tem a ticuna. Olha como que a roupa é totalmente diferente, né? Desses outros indígenas que eu trouxe aqui. Então,
são etnias diferentes, né? Hoje em dia a gente não fala de raça mais, porque raça é um termo errado e pejorativo. A etnia, ela abrange não só os aspectos genéticos de cada população, como também os aspectos culturais. Então, é uma abrangência muito maior. Então, aqui a gente vê diferentes tipos de etnia, embora para nós que não estamos acostumados com essa população, a gente acha que a carinha é tudo igual. Mas não é, tem diferentes formas diferentes etnias, culturas e costumes também. Tudo ok? Agora deu para escutar? Deu. Ok, tudo certo. Né? Então, gente, vocês já ouviram falar da Bela Gil, né? De quem? Da Bela Gil. Ah, já. Do meme da Bela Gil também, né? Ela faz um programa de culinária, não é? Isso, que ela fala assim, você pode substituir, sei lá, o arroz pela água. Já me conheci, então. Então, aí hoje eu vou trazer para vocês a Paula Gil. Ai, vou rir sozinha aqui, viu, gente? Se vocês não... Maravilhosa! Muito bom. A Paula Gil, vai ser um meme, né? Espero não virar figurinha aí para vocês. Você pode substituir a fala do índio tudo igual por índio tem a cultura indígena é muito diversa e com várias etnias. Então, essa é a mensagem que eu trouxe aí para vocês. Segundo ponto, índio é atrasado e primitivo. Né? Porque a gente tem essa visão também do europeu. E aí eu trouxe essa carta aqui, que é o Pero de Magalhães Gândalo. Essa daqui também é todas essas pinturas que a gente tem dessa época, relacionada a essa época, é pintura de um europeu, através da observação do europeu, ele criava essas pinturas, né? Então, quase sempre o índio ele é representado de forma muito equivocada, sabe? Às vezes coloca o índio submisso, às vezes coloca o índio como povos assim preguiçosos, né, e tudo mais. E aí aqui, essa carta aqui, eu vou falar só um trechinho aqui da carta, de como que eles entendiam como é que era o índio, né? Os índios andam nus, sem nenhuma cobertura. Vivem em aldeias com 7 ou 8 casas. Cada casa está cheia de gente e nela cada um tem a sua rede de dormir armada. Não há, entre eles, nenhum rei, nem justiça. Somente em cada aldeia tem um principal que é como capitão, ao qual obedecem por vontade e não por força. Esse principal tem 3 ou 4 mulheres. Não adoram coisa alguma, nem acreditam que há, depois da morte, glória para os bons e pena para os maus. Assim, vivem bestialmente, né, que vem de besta mesmo, sem ter conta, nem peso, nem medida. Né? Então, esse choque cultural deles é a visão que a gente tem até hoje dos povos indígenas. Né? Então, para eles, eram povos inferiores. Por quê? Porque eles não acreditavam em Deus, porque eles não tinham um rei, porque eles viviam amontoados dentro de uma casa e não tinha nem era, nem beira, nem lei, nem nada, né? Então, essa fala aqui é bastante europeia, vivem bestialmente, que vem realmente dessa visão de que eram povos bestas, né? Que não tinham cultura igual a do europeu, né? Mas por isso que eu trago essa coisa de cultura diferente. E aí, a Paula Gil fala para vocês trocarem. Você, em vez de falar que o índio é tudo atrasado, a gente falar que a cultura do índio é diferente da cultura europeia, né? Então,
a gente tem ainda dentro da gente de que o indígena ele é besta mesmo, né? Porque é uma visão europeia, mas a gente pode começar a mudar essa visão indígena a partir dessa ideia de que são culturas diferentes, né? Então, para o europeu, o indígena foi um choque, e para o indígena também foi um choque ver uma pessoa vestida, né? Como o europeu era, comendo coisas diferentes, né? Do que o europeu comia, não caçava, não produzia nada. Então, esse choque cultural contribui muito para o preconceito que a gente tem hoje sobre os indígenas. Número 4, índio é passado. A gente tem essa ideia de que estudou 1500, chegou Cabral aqui, matou todo mundo, e aí acabou o índio, não existe mais índio. E aí eu trouxe para vocês algumas manchetes aqui, né? Professora, pode falar. Só um minutinho. É só porque eu achei que o outro que você estava falando era o 2. Já é o 4 mesmo? Você já falou o 3? Não, do 2 pulou pro 4. Foi isso mesmo. Provavelmente eu mudei o slide aí. Eu assustei e falei assim, uai. Então tá, pode continuar. Você não dormiu, não. Provavelmente fui eu que dormi. Então, gente, faz de conta que é o 3 aqui. Não sei, o 3 deve estar em algum lugar aí. Índio é passado. Então, a gente tem essa visão de que índio é passado, né? Ele ficou lá para trás. E aí eu trouxe para vocês um recorte de jornal falando que índio ainda é notícia no Brasil, né? Ainda tem eles ainda constroem a sua própria história ainda nos dias de hoje, né? Então aqui eu trouxe uma falando assim, né? Que é do jornal da USP. A situação dos povos indígenas do Brasil é dramática. Isso daqui no dia 17/6/2020, né? Que é falando sobre relacionando né? Aqui embaixo fala é o que afirma o professor Pedro Dallária, alertando para o desmonte da FUNAI, que é uma fundação de auxílio à população indígena, e falta de tratamento dos povos indígenas durante a pandemia, né? Então, a falta de cuidado com a população indígena, que já foi dizimada desde 1500 e continua até hoje não sendo objeto de discussão até hoje para nós, né? Então, a gente pode trocar isso, né, de que índio é passado para a história do índio ainda é presente na história do Brasil, né? Eles ainda fazem parte da construção do Brasil. Então esse aqui que é o 4, viu, gente? Aquele lá que era o 3. Eu vou mudar na hora de passar o slide para vocês. Índio parou no tempo. Parece estar relacionado com o 3, o falso 3 passado, com essa coisa de achar que o índio está no passado, ou ele não existe mais, ou ele morreu, acabou, pronto, acabou, ou ele parou no tempo, né? Que é essa ideia de que, já vamos dar o slide aqui, é essa ideia de que índio não pode ter celular. Índio não pode morar na cidade. E se morar na cidade já não é índio mais. Mas por que a gente não questiona, então, o europeu de não usar aquelas roupas, né, de antigamente, com aquele chapéu e toda aquela pompa, né, de antigamente, e aquele é europeu, mas o indígena aqui não é indígena se ele não tiver com essa caracterização que a gente aprendeu desde quando a gente era criança na escola. Então, eu trouxe esse recorte aqui de jornal mostrando que os índios ainda, eles vivem na cidade, sim, e aqui mostrando que mais de 324 mil indígenas brasileiros vivem na área urbana, né? Não é pouco, é muito. E a gente acha que eles estão sumidos, porque a gente quase não vê eles, né? Então, eles não existem na cidade. Quando está na cidade,
é uma dificuldade muito grande de reconhecer eles como povos indígenas. Aqui é uma mulher indígena que formou em medicina e é a primeira mulher em medicina médica dessa comunidade aqui, Kaiowá, no Mato Grosso, né? Então, ela não é esse estereótipo de indígena, mas ela é indígena, porque na reportagem mostra, depois se vocês quiserem eu mostro o link, né, dessas reportagens. Ela nasceu nessa comunidade Carapó e ela se formou como médica. E hoje ela atua na medicina, não na medicina necessariamente na medicina indígena, né, da comunidade dela, uma medicina ocidental, nossa, né? E aqui, povos indígenas entrando nas universidades, ou seja, eles estudam também. E, por fim, aqui é o que a gente mais quebra o tabu aqui. Esses dias para trás eu vi o canal dele no YouTube, que é esse indígena aqui, ele tem um canal no YouTube que ele conta sobre a aldeia, né, a comunidade dele, e quebra muito esse preconceito que a gente tem, né, de que índio não pode ter celular, não pode ter tecnologia. Isso é uma das coisas que eles mais queixam, essa coisa deles não poderem ter celular. Mas por que o europeu pôde se modificar ao longo do tempo e adquirir essa tecnologia na vivência deles, o indígena tem que continuar lá, na aldeia deles, fora, né, dessa tecnologia do mundo digital. Então, aqui eu estou mostrando que tem um índio que não só utiliza dessa tecnologia, como ele divulga a cultura dele para outras, para nós, né, que às vezes a gente tem essa ignorância, eu também, incluindo eu, que eu não conheço todas as populações indígenas. Então, você pode trocar. O índio tem que usar arco, flecha, cocar para ser indígena. Para todo tipo de sociedade se transforma com o tempo, né? Inclusive a indígena. Também, quinto, índio é tudo preguiçoso, né? Isso daí o meu avô falava muito isso, que é essa coisa de que a gente herdou também dos europeus, dessa visão europeia, de que o índio, por não ter se submetido e por ter fugido também do trabalho escravo, que eu vou falar isso nas próximas aulas, ele foi taxado como preguiçoso. Ele não era, né, como ele não se adaptou, entre aspas, para o europeu a um trabalho forçado, né, ele teve mecanismos de fuga desse trabalho forçado, então ele foi taxado como preguiçoso, e até hoje a gente tem essa ideia de que índio é preguiçoso. Por quê? Porque o trabalho na aldeia não é valorizado, né? Esse trabalho de plantar, esse trabalho de caçar, de coletar água, para eles é preguiçoso. Por quê? Que é de valor para muitas comunidades indígenas, o que tem valor para eles é diferente para nós. Para a gente, o valor é trabalhar e ganhar dinheiro. Para eles, não, é uma vivência boa na comunidade, é plantar, é comer, ter a satisfação de cuidar da própria terra, de cuidar do meio ambiente. Então, índio não é preguiçoso, né? Mais uma vez, a população indígena ela tem uma cultura que entende que a sobrevivência é por outros mecanismos, né? O que tem de valor, o valor do trabalho, que às vezes é um artesanato também, não é pautado somente no dinheiro, que é a nossa visão até hoje de uma sociedade capitalista, né? Para você ter valor, você tem que trabalhar e ganhar muito dinheiro. E por fim, porque a aula já está acabando, por isso que eu não estou nem deixando vocês falarem, gente. Índio é pacífico, né? E isso eu vou tratar também com mais profundidade nas próximas aulas, mas índio não é pacífico. E aí aqui entra também de que índio faz parte ainda da nossa história, né? Eles lutam e muito por
os direitos deles de proteção e das terras dele, lutam para que o meio ambiente não seja depredado, né? Que não entrem forasteiros aonde já foi, onde já é uma localização que já é protegida por lei. Então, essa visão de que Índio é pacífico é uma visão também do europeu, porque o europeu, quando chegou aqui, eles dizimaram as aldeias através de doenças, através do armamento e tudo mais, ou se não por relações mais amistosas de trocas entre objetos indígenas com objetos europeus. Então, assim, o europeu ele incutiu na gente essa ideia de que índio é pacífico, quando não. E aí, assim, essa aqui é uma imagem que prova, né, que mostra muito mais os indígenas aqui caindo, morrendo, e quem tem esse olhar mais guerreiro aqui, destruindo inclusive as aldeias deles aqui, né, é o europeu que é forte, o europeu é que é esperto, que é guerreiro. É uma visão muito europeia disso, mas aqui a gente mostra que até hoje eles estão lutando para ter um espaço na sociedade. Então a gente pode trocar essa coisa de índio pacífico, índios, os povos indígenas, eles estão em constante luta por seu espaço na sociedade, inclusive desde 1500. Eu vou fechar aqui agora, gente. Não vou dar continuidade aqui do que eu preparei, não, tá bom? Na próxima aula, eu vou falar com vocês sobre a expansão marítima, né, que é a visão do europeu.